capítulo 8, parágrafo de número 1. Eu vou ler, os irmãos acompanhem a leitura. Aprove a Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem, o profeta, sacerdote e rei, o cabeça e salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas, o juiz do mundo, e deu-lhe desde toda a eternidade um povo para ser sua semente, e para no tempo devido ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. O sacerdote intercedia em favor do povo. Ele oferecia sacrifício, e essa era uma tarefa constante dos sacerdotes, e era uma tarefa em que o sumo sacerdote fazia isso uma vez por ano, era o dia da expiação. Ele ia e apresentava um sacrifício expiatório. Com que propósito? Para propiciar a Deus. Sacerdote, sumo sacerdote, eles tinham, é por isso que o autor de Hebreus vai trazer instrução. Nós temos sim um sumo sacerdote, nós vamos a Deus, nós continuamos nos apresentando diante de Deus, não por nós mesmos, mas por meio de um mediador. Este mediador, que é um sacerdote e que ele apresenta um sacrifício em nosso favor, ele continua, nós temos. E aí, qual era o argumento? Quem é o nosso sumo sacerdote? É Cristo. Cristo é o nosso sacerdote. Nós só vamos a Deus por meio dele. Como é que a culpa é expiada? E como é que Deus é propiciado? E diz, nós temos também um sacrifício. Cristo não é apenas o nosso sacerdote, ele é o sacrifício. E aí um cristão ia dizer, você lembra os sacrifícios, o sacerdócio? Tudo isso eram tipos, figuras que apontavam para Cristo, apontavam para ele, sendo mediador da eterna aliança, e apontavam para ele é o sacrifício. E ele, portanto, é agora baseado neste sacrifício, é que ele vai interceder por nós, constantemente, diariamente, e durante toda a nossa peregrinação nessa terra, nós podemos ter a certeza que nós temos um mediador, nós temos um sumo sacerdote, que continua apresentando-se diante de Deus, baseado no seu sacrifício e intercedendo em nosso favor. O testemunho cristão nunca foi e nunca será, olha, eu era triste, agora eu estou feliz, eu era pobre, agora eu estou rico. Esse nunca foi o testemunho, nunca será. O testemunho da igreja nosso é sobre Cristo. Quem é Cristo? Sobre a obra dele, o sacrifício dele, o meio, o único modo de um homem ser salvo, justificado. Esse é o testemunho nosso. É a igreja que tornou o testemunho, como se chamar alguém, venha dar seu testemunho. Eu era triste, ou eu bebia, agora eu não bebo mais, eu fumava, não fumo mais. Isto é consequência, mas isso não é o testemunho. O testemunho é sobre a verdade de Deus sobre Cristo. Ele conhece a minha e a sua fraqueza, ele conhece a minha e as suas lutas. E sempre que cairmos, é aquilo que João vai dizer, se pecarmos, pecados para nós é um tropeço, nós não estamos isentos de tropeçar. Mas se tropeçarmos, se cairmos, nós temos o quê? Um advogado diante do Pai, que intercede, que apresenta a justiça da lei sendo satisfeita, e que agora pode o Senhor Deus, e ele se apresenta suplicando misericórdia, com afeição, ele nos ama. Essa entenda bem, esse é o lado fascinante da graça de Deus. Nós temos um Salvador que nos amou, que vai nos amar de eternidade a eternidade.